Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo e eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também no final do vídeo, se você gostar, não esquece de deixar o seu like, porque ajuda mais ainda na divulgação. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Ibrahim e Henrique eram dois irmãos que pertenciam a uma família muito pobre que vivia na zona rural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Os dois moravam com sua mãe, Maria Luísa de Oliveira, seu pai, Brás de Oliveira, e sua irmã mais nova, Márcia de Oliveira. Em casa, toda a família sofria com os ataques violentos do pai, porque ele era alcoólatra e frequentemente chegava em casa alcoolizado e agredia a esposa e também os filhos. Isso estava sendo cada vez mais frequente e cada vez ele era mais violento. Então os irmãos Ibrahim e Henrique começaram assim que eles escutavam que o pai estava chegando em casa, eles fugiam para a mata, né? Como eu disse, eles moravam numa região rural ali, a casa era cercada pela Mata Atlântica. Então eles fugiam e se embrenhavam em meio à mata para fugir e escapar dos ataques do pai. Às vezes, quando eles mesmos não fugiam, o próprio pai colocava eles para fora de casa à base de muita surra e realmente espancava eles bastante. Então os irmãos passavam às vezes a noite ou em algumas vezes até dias embrenhados ali na mata em busca de ficar longe do pai, né? Mesmo que ali na mata eles não tivessem abrigo, não tivessem comida e nem nada para se aquecer, eles preferiam passar dias ali naquela situação do que voltar para casa e apanhar novamente do pai. Aos poucos, né, durante essas fugas, eles foram conhecendo bem a região e se adaptando cada vez mais. Então eles entravam mata adentro, andavam por todos os lugares e não se perdiam, conseguiam voltar tranquilamente para casa e realmente passaram a conhecer a região como a palma da mão deles. Em um certo momento de sua infância, Ibrahim, que era o irmão mais velho, começou a ter um comportamento um tanto quanto bizarro. Ele começou a caçar e matar animais ali na mata próxima à sua casa e foi pego diversas vezes fazendo sexo com esses animais já mortos. Além disso, ele também começou a ser bastante violento em casa, assim como seu pai era. Ele passou a agredir sua mãe e sua irmã e tratar elas com muita hostilidade. O Henrique, que era mais novo do que ele, era o irmão do meio, né? Começou a acompanhar ele nesses comportamentos. Tudo que o Ibrahim fazia, ele ia atrás e tinha o mesmo tipo de comportamento agressivo com a família, né? E o mais triste é que depois que toda a história aconteceu, a mãe dos dois deu uma entrevista onde ela conta que ela e a filha, né, a irmã mais nova deles, chegaram a ser estupradas diversas vezes pelos irmãos. Eles estupravam a mãe e a irmã, é tanto que a irmã chegou até a engravidar do Henrique, que é o irmão do meio, mas para não ter o fardo ali de gerar e dar à luz a um filho, que além de ser fruto de um estupro, também era o estupro feito pelo próprio irmão, ela decidiu interromper a gestação. Em fevereiro de 1991, na região de Rio Grandina, uma moça de 21 anos desapareceu. Eliana Macedo foi procurada por cerca de uma semana, até que finalmente foi encontrada, porém, infelizmente, já sem vida. Eliana estava no meio da mata ali da região, ela estava nua e em seu pescoço tinha um arame que tinha sido usado para estrangulá-la até a morte. Além disso, ela tinha hematomas pelo corpo, principalmente no rosto, e uma de suas pernas tinha sido completamente devorada por animais, já que já tinha bastante tempo que o corpo estava naquele lugar. Além disso, o corpo já estava em avançado estado de decomposição e foram encontrados alguns pertences ao lado do corpo. Esses pertences eram a certidão de nascimento de Eliana, uma carteira de veludo, um crucifixo preto de madeira e também a calcinha da vítima. Como eu disse, ela morreu por estrangulamento devido àquele arame que estava em seu pescoço e, além disso, ela também sofreu necrofilia, ou seja, o seu assassino a estuprou após ela estar morta. Como foi um crime realmente muito bárbaro, a informação logo se espalhou para todos da população e todos já tinham como suspeito o Ibrahim. Isso porque a maioria das pessoas sabiam desses costumes estranhos que ele tinha
com os animais mortos e também sabiam, né, da agressividade que ele tinha com a família e também com outras pessoas. Então a população chegou a denunciar para a polícia, dar a dica que seria ele, mas o Ibrahim tinha apenas 16 anos de idade nessa época e não se tinha nenhuma prova realmente contra ele. Então a polícia foi seguindo a investigação a passos lentos. 7 meses se passaram e então outro desaparecimento aconteceu. Norma Cláudia de Araújo, de apenas 11 anos de idade, sumiu no meio da tarde e quando foi encontrada, infelizmente, ela também já estava sem vida. Em seu corpo haviam sinais claros de que seu assassino seria o mesmo que teria assassinado Eliana meses antes. Ela estava nua, em seu pescoço também tinha um arame que havia sido usado para estrangulá-la e ela também tinha sido estuprada após a morte. No caso da Norma, inicialmente a população tinha outro homem como suspeito. Era um lavrador local chamado Antônio Carlos Laranjeira, isso porque o homem já tinha dito algumas vezes para algumas pessoas que ele era o namorado da criança, né? Uma menina de apenas 11 anos e ele um homem adulto. Então isso obviamente não foi bem visto pelos olhos da população, que suspeitaram dele após o crime contra a criança e também foram até a polícia para falar sobre ele. Porém, mais uma vez, não tinha provas contra esse homem e logo também a população começou a desconfiar mais do Ibrahim do que dele por conta da semelhança do crime contra a criança, né, e contra a Eliana meses antes. Então, mais uma vez, o foco foi se voltando para o Ibrahim e dessa vez a polícia resolveu levar ele até a delegacia para prestar esclarecimentos. Na delegacia não demorou muito e o Ibrahim logo confessou o assassinato da Norma. Ele disse que tinha feito isso porque a criança tinha dito que não gostava de negros. A polícia obviamente não acreditou muito nisso, afinal de contas ela própria era negra, mas enfim, o Ibrahim disse que foi por isso, confessou o assassinato dela, disse que agiu sozinho, mas ele não admitiu a culpa pelo assassinato anterior da Eliana, apenas o da Norma. Então, como ele tinha apenas 16 anos de idade, ele foi encaminhado para o Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador, onde deveria permanecer até completar os seus 18 anos de idade. No fim de 1994, o Ibrahim então completou os 18 anos e foi liberto. Ele voltou para casa e foi recebido, obviamente, com muito medo por parte da família, principalmente a mãe e a irmã, que já tinham sofrido tanto nas mãos dele. Então, 5 meses após ele ser solto, os crimes voltaram a acontecer. O modus operandi era praticamente sempre o mesmo. Eram mulheres negras que eram atacadas no fim da tarde, elas eram mortas usando arames ou foices, e os assassinos sempre tentavam não machucar o corpo do pescoço para baixo, para poder, depois que elas estivessem mortas, eles praticarem a necrofilia com os corpos. Além disso, alguns pertences das vítimas também sumiam, isso porque os assassinos levavam consigo como troféus. A essa altura, Ibrahim e Henrique já tinham saído de casa e tinham ido morar só os dois em meio à mata, realmente como animais. Eles sobreviviam através de árvores frutíferas e também roubando casas de pessoas que moravam ali na região, além de roubar casas também das vítimas dele, né? Pertences das vítimas, não só comida como cobertores e coisas que eles precisavam para se manter vivos ali no meio da mata. É dito que eles tinham uma tia chamada Vera Lúcia, que às vezes ajudava eles, né, entregando mantimentos, comida ou coisas desse tipo, que ela deixava em um determinado ponto ali da mata e depois eles passavam para pegar. Porém, em um dia, essa tia deles também foi encontrada morta no meio da mata, morta a facadas. Ela também tinha sido estuprada e tinha um tronco inserido em sua vagina. Nessa altura, as crianças já não iam mais às escolas, as pessoas evitavam sair sozinhas nas ruas, principalmente as mulheres, e todos procuravam se armar de alguma forma para poder se defender de um possível ataque dos irmãos necrófilos. Então, realmente, a região ali virou um clima muito tenso, um clima de muito medo em toda a população, que fazia de tudo para um ficar de olho no outro e tomar todo o cuidado possível. A população cobrava cada vez mais a polícia, porém eles não tinham estrutura e nem equipamentos o suficiente para poder cobrir uma área de mata tão extensa. As roupas deles não eram preparadas o suficiente para aquele tipo de ambiente. Os rádios também não pegavam quando eles entravam nas matas, o que dificultava muito a comunicação. E além disso, o Ibrahim e o Henrique conheciam aquela região como a palma da mão deles, afinal de contas eles foram praticamente criados ali. Então era muito mais fácil para eles se esconderem do que para os policiais
caçarem eles. Então era realmente uma situação extremamente delicada que a polícia, mesmo tentando de tudo, não conseguia devido à falta de equipamentos e de preparo. Diversos assassinatos macabros aconteceram durante todo o período de crime e terror dos irmãos. Odete de Carvalho, de 56 anos, foi morta a golpes de foice e estuprada dentro de sua própria casa. Iria Moraes, de 67 anos, foi estrangulada com sua própria saia e estuprada na cozinha de sua casa. Maria Dorcileia, de 39 anos, foi atacada em sua própria casa e quando os irmãos a atacaram, o seu filho de apenas 9 anos de idade tentou defendê-la. Nisso, ele foi morto a pauladas. Após isso, os irmãos a arrastaram para um ponto da mata, a estrangularam com seu próprio sutiã, a estupraram e mutilaram seus órgãos sexuais. A Maria estava grávida de 7 meses. Como era uma região de gente muito humilde, também começaram a se formar muitas lendas a respeito dos irmãos. As pessoas já diziam que eles tinham o corpo fechado, que tinham pactos com o diabo e ofereciam as almas daquela mulher para o próprio diabo em troca de seus poderes. Diziam que eles podiam ficar invisíveis e sumir diante dos olhos de qualquer pessoa e também que eles só atacavam em lua cheia para fazer os seus rituais. Apesar de toda a violência, 4 pessoas conseguiram sobreviver aos ataques dos irmãos. 2 dessas pessoas são 2 adolescentes. Márcia Cristina de Mello estava sozinha em casa com sua irmã mais nova quando escutou que os irmãos estavam tentando arrombar a porta para entrar em sua casa. Em um ato de desespero e de coragem, Márcia pegou o revólver do pai e atirou contra a porta, fazendo assim com que os irmãos ficassem assustados e desistissem do ataque, fugindo do local. Elisete Ferreira, em uma tarde ensolarada, resolveu ir com seu marido, João Carlos, para tomar banho em uma cachoeira local que era conhecida por ser bastante bonita. Os dois estavam sozinhos no lugar e enquanto João Carlos nadava tranquilamente na água, a Elisete estava nas pedras e então ela tirou um cochilo. Ela acordou momentos depois com uma pessoa em cima dela, enquanto uma outra pessoa observava de pé do lado. Ela sofreu um ataque com uma pedrada na cabeça, então ela começou a gritar e seu marido, vendo aquela situação, correu para lá para tentar ajudar, porém os irmãos também o atacaram a pedradas e o mataram. Após matá-lo, eles então estupraram o corpo na frente de Elisete e a arrastaram para dentro da mata. Dentro da mata, eles também agrediram ela bastante com pedradas na cabeça e um a estuprou enquanto o outro ficava de pé, dançando e batendo palmas enquanto segurava um livro que tinha uma cruz preta na capa. Depois de um tempo, eles tinham agredido muito a Elisete, então pensaram que ela estava inconsciente e se descuidaram por alguns momentos. Nisso, então, ela levantou e saiu correndo no meio da mata e, como também um ato de desespero, ela se jogou de um barranco de mais de 2 metros de altura para poder se livrar deles. Algumas pessoas que iam passando no local viram o que ela tinha feito, ajudaram ela, levaram ela para o socorro e ela estava nua e realmente muito machucada, com sangue por todo o seu corpo. Mediante a piora do grau de violência nos casos e também toda a pressão da população, um prefeito de uma das cidades ali da região resolveu entrar em contato com o secretário de Segurança Pública do estado. Foi enviado então um grupo do BOPE com mais de 200 homens para o local, junto também com cães farejadores. Além disso, foi oferecido uma recompensa de R$5.000 para alguém que tivesse uma informação que levasse ao paradeiro dos irmãos. No dia 16 de dezembro de 1995, um lavrador chamado César de Araújo avistou o Abraim nas proximidades de um sítio. Ele então entrou em contato com a polícia e continuou seguindo Ibrahim para não perder ele de vista enquanto a polícia chegava. Porém, assim que Ibrahim percebeu que estava sendo seguido, ele tentou atacar o homem com uma faca, mas antes disso ele foi surpreendido pela polícia e um subcomandante do BOPE atirou nele 5 vezes. Ele ainda conseguiu fugir do local, porém, horas depois ele foi encontrado no meio da mata, já morto devido aos 5 tiros que ele tinha tomado. A população estava bastante revoltada porque a vontade deles, na verdade, era fazer justiça com as próprias mãos, então eles chegaram até a tentar invadir o IML para esquartejar o corpo de Ibrahim. A polícia teve que intervir fortemente
para que isso não fosse realizado. O Henrique continuou foragido por algum tempo, porém 6 meses depois, em 17 de junho de 1996, ele foi até uma fazenda no meio da mata e pediu para o homem que estava ali entrar em contato com a polícia porque ele ia se entregar. Foi feito um laudo psiquiátrico do Henrique que apontou que ele não tinha nenhum problema, ele era completamente são, e então psiquiatras disseram que na verdade a mente conturbada da dupla era o Ibrahim. Ibrahim era quem tinha as ideias e orquestrava todos esses crimes bárbaros, e Henrique o acompanhava em um evento psicótico conhecido como Foliadu, que significa aí loucura a dois, que é quando uma mente é infectada, ou induzida pela loucura de outra mente. O Henrique não foi julgado por todos os crimes, visto que não tinham provas o suficiente, porém, como teve aquela moça que escapou na cachoeira, ele foi julgado em 2000 e condenado a 34 anos de prisão. A região ficou completamente cheia de lendas sobre os dois irmãos, principalmente o Ibrahim, e várias pessoas dizem que em noites de lua cheia, o espírito dele volta para atormentar ainda mais a vida das pessoas que vivem até hoje naquele local. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, te convido a deixar o like e também assistir um desses vídeos que vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. E é isso, eu te vejo na nossa próxima história aterrorizante e até lá. Tchau, tchau!